Graça e paz, irmãos. Nós estamos iniciando a nossa quinta aula, a quinta aula do módulo 4. Provavelmente a gente tenha essa aula e mais 2 aulas para finalizarmos o módulo 4. Na nossa programação normal, nós iríamos para o módulo 5, mas nós estamos com uma falta de alguns módulos 5, então nem todos terão esse módulo 5 agora. Então, o que é que nós faremos? A partir do momento que nós terminarmos o módulo 4, nós seguiremos para o módulo 8. Os irmãos já viram o módulo 1 comigo, o módulo 6 com o pastor Jamir, estão vendo o módulo 4 comigo e o módulo 7 com o pastor Jamir. Então, depois nós iremos para o módulo 8, que é os métodos, os princípios e os métodos de ensino, onde nós vamos trabalhar como, principalmente para professores de EBD, para pastores, para pregadores, para pessoas que ensinam, quais são os métodos. Aqui na sala nós temos alguns professores, pessoas que lidam com o ensino também, e vai ser um módulo onde vocês vão poder me ajudar nisso, É um módulo muito interessante, onde a gente vai trabalhar, e nós vamos trabalhar com um livro bem antigo, que chama As 7 Leis do Ensino, se eu não me engano. Na primeira aula do módulo eu trago para os irmãos. Ele não é um livro muito fácil, para que eu ache aqui, porque ele é bem fininho, então eu não vou achar ele muito fácil. Mas eu vou, assim que eu achar, eu vou deixar ele separado, para que eu mostre aos irmãos. É um livro que todo professor deve ter, acredito que é uma leitura muito proveitosa. Nós vamos falar sobre ele, de uma forma assim, não tão detalhada, mas nós vamos citar estas leis e trabalhar um pouquinho cada uma delas, mas não como o livro trabalha, tá bom? Então, a partir da 7ª aula, aqui nós teremos, se não me engano, 7 aulas, se tudo correr certo, correr bem. No dia 27, hoje é dia 7, não é isso? 7, 14 e 21 nós terminamos esse módulo. A partir da semana do dia 27, o pastor Jamir vai passar a dar aula na quarta e eu vou dar aula na terça-feira. Tá bom? O pastor Jamir está tendo uma demanda que vai iniciar no dia 28, no dia 27, e aí nós vamos inverter os dias. Eu passo para terça e o pastor Jamir passa para quarta-feira. Tá bom? Então, esses são os avisos. Eu estou deixando na parte gravada esses avisos para aqueles que não puderam estar aqui hoje, que eles possam ter conhecimento desses avisos. Tá bom? Então, nós vamos para a nossa quinta aula, onde nós vamos trabalhar hoje a finalizar, na verdade, a parte de mensagens bíblicas, de pregação. Então, nós vamos falar agora, por último, sobre a entrega. Com relação a alguns lembretes importantes para aqueles que pregam, vocês têm uma grande responsabilidade, nós todos, que pregamos, temos uma grande responsabilidade perante Deus. Nós não deveríamos desviar o povo de Deus da verdade, Sempre que a gente for pregar daquilo tudo que a gente aprendeu aqui, que a gente tenha firme na palavra de Deus. Uma coisa que eu falei, o que dita a pregação, o que dá o tom da pregação, o conteúdo, a estrutura e aquilo que vai ser falado é a palavra de Deus, não é o que eu quero. Outra coisa que a gente falou, até citou o texto de Isaías 55, Deus não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Recentemente eu estava lendo um artigo da Cristianismo Hoje, é uma revista, vocês podem depois acessar aí na internet, é um site muito bom, tem muitos bons artigos, reportagem muito boa, fala sobre muitos assuntos, e lá tem uma que fala mais ou menos assim, que nós somos criaturas de Deus, a nossa pregação não é uma criação de Deus. E aí eu vou explicar o que isso quer dizer. Olha, a pregação eu elaboro. Sou eu que faço a pregação. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu oro, eu estudo, eu me dedico, mas a pregação é uma obra minha, não é uma obra de Deus. Tenham isso em mente. Às vezes a gente fica impressionado quando algumas pessoas dizem, Deus manda dizer.
Muito cuidado. É interessante que a gente diga, a Bíblia diz. A palavra de Deus diz assim, quando nós estamos nos referindo ao texto bíblico propriamente. Mas não chegarmos ao ponto de falar, Deus manda dizer, ou Deus mandou que isso fosse dito, ou Deus diz isso, e aquilo não está na Bíblia. Muito cuidado, porque a gente está, na verdade, fazendo um acréscimo ou desviando o povo da verdade, né? Nós somos porta-vozes de Deus. Quando estamos ali no púlpito pregando, a gente está sendo usado como um instrumento de Deus. E a minha oração quando prego é essa, e a minha oração quando alguém está pregando também é essa. Para que aquela pessoa que esteja ali, seja ela quem for, com maior conhecimento, com menor conhecimento, com uma pessoa muito culta ou uma pessoa muito simples, que ela seja um instrumento de Deus para falar ao meu coração, né? Todos os pregadores devem ser modelos, viver na prática aquilo que pregam, para que possa ter credibilidade, não é? Natural eu falar algo e fazer, né? Jamais deveria esquecer que eles também ainda são aprendizes. Irmãos, a soberba cobra um preço muito alto. Muito alto. E a gente precisa ter sempre isso. Olha, eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz. Mesmo que você esteja à frente de um curso, à frente de uma faculdade, não sei onde Deus vai lhe colocar. E que Deus lhe coloque à frente de muita gente para que você possa ensinar a palavra dele. Mas tenha sempre isso em mente. Olha, eu sou um aprendiz, né? Outra coisa muito importante, não imitem o estilo ou a maneira de pregar de ninguém. Seja você mesmo, crie o seu próprio estilo. Nós temos pessoas que imitam outras. Não tentem fazer isso. Todos nós temos algo que Deus fez e criou e somos diferentes. Então precisamos pregar daquilo que Deus, da forma como Deus nos fez. Pastor, eu não tenho essa toda oratória. Por quê, irmãos? A gente já falou até sobre isso aqui nas aulas. Como hoje é mais uma finalização, uma conclusão, a gente vai tocar alguns pontos. Um curso de oratória é muito fácil ser feito. É muito fácil você ter uma boa oratória. Mesmo que você não tenha dom, você aprende. É tranquilo. Mas isso não faz de você um grande pregador. Isso faz de você um grande palestrante. Mas se você não tiver conteúdo, você nem vai ser um bom pregador e nem vai ser um bom palestrante. A oratória ela é boa para que as pessoas entendam melhor. É como a didática na sala de aula. É como princípios, métodos de ensino para uma sala de aula. Vai fazer muito bem para todo mundo, para aprender. Mas não vai fazer você ter mais conteúdo. Foque na Bíblia, no conhecimento. E a oratória você vai focando com o tempo. Mas primeiro, conhecimento, ter o que falar, né? O texto bíblico diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é só das maldades, mas das bondades também. Então, se eu quero falar bem sobre a palavra de Deus, que eu me encha dela, né? Essas leituras anuais que nós fazemos, eu bato muito nessa tecla, por quê? Por mais que sejam leituras corridas, leituras que muitas vezes a gente não consegue assimilar muito, mas você está se enchendo daquela palavra. Hoje um irmão me mandou uma mensagem de um texto de Levítico. Como era um versículo solto, eu fiquei um pouco assim, eu disse, meu Deus, eu li de novo esse versículo, não tem muito tempo, eu não lembro dele. Aí eu voltei para ler o texto todo dentro do contexto, dentro de uma paráfrase, ou dentro de um parágrafo maior, aí eu lembrei do texto. Mas aquele irmão que está lendo, que ainda está em Levítico, e ele está bem atrasado, ele está se enchendo da palavra de Deus. E ele está, pastor, este texto é tema do meu estudo dessa semana. Então eu quero que o senhor me ajude. Olha, ele está lendo e está ao mesmo tempo estudando. Então, é uma coisa pessoal, mas eu sempre incentivo a vocês, se encham da palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Não é uma coisa que eu vou fazer um dia na semana. Eu preciso fazer todos os dias. E se você puder fazer mais de uma vez, faça mais de uma vez.
né? A mensagem não é para entreter ou impressionar pessoas. Por mais que a gente se sinta impressionado com alguns pregadores, nós, quando estivermos pregando, que a gente não faça isso. Não chamem a atenção para vocês, né? É a mensagem. Você está ali para passar um recado de Deus, como o texto diz, né? A palavra recado, às vezes a pessoa entende que você está dando uma indireta, não é não. É você levar a palavra de Deus para que aquelas pessoas, sempre no poder do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Aqui ele vai falar de alguns princípios gerais para a comunicação. Mas me chamou muita atenção o que ele diz aqui no início. Comunicação é o que o povo ouve, não é o que você diz. Ou seja, o efeito, a eficácia da comunicação se dá na audição do povo. Lembram de Atos 2? Diz lá que todos os que estavam ali ouviam no seu próprio idioma. Ou seja, entenderam. E o texto fala das grandezas de Deus. Então a comunicação teve sucesso. Não adianta a gente vir aqui falar em grego, é uma coisa que a gente sempre fala para os pregadores, para aqueles que estão iniciando no grego e no hebraico, né? Cuidado para vocês não ficarem falando grego e hebraico o tempo todo no púlpito. Pode citar uma palavra, pode falar aquela palavra, mas expliquem o que aquela palavra diz. Tragam um real significado para aquela palavra. Não falem a palavra e deixem as pessoas sem entender. Não é? Alguém pode chegar lá no púlpito e falar, né, graça e paz, ele vai dizer Hadskai Eirene. Ele está falando graça e paz. E eu vejo que às vezes alguns pregadores chegam e falam Hadskai Eirene, mas não dizem o que é. As pessoas ficam sem entender. Então, falem a língua do povo, o que o povo entende, não é? Por mais que você esteja num nível maior de conhecimento dessas línguas, das línguas originais, mas não use isso no púlpito. Até se você usar numa sala de aula, use explicando, não é? O significado daquilo, por que você está falando aquilo, como é que essa palavra é escrita. Faça com que as pessoas se apaixonem pelo idioma da forma simples de ver o idioma. Não criem dificuldades. Às vezes a gente pega uma palavra bíblica, né, e a gente usa aquela palavra. Por exemplo, se usa muito a palavra concupiscências. Aqueles que têm um pouquinho mais tempo de Bíblia, que têm versões antigas, sabem o que é. Os mais jovens não sabem o que é. Então hoje, quando um jovem se converte, pergunta, pastor, qual é a versão que eu compro? Eu falo, compre a NVT. Porque a NVT ela tem uma linguagem melhor. Eu uso muito a NA, mas eu gosto da NVT. É uma leitura melhor para aqueles que ainda não têm tanto contato com a Bíblia. Imaginem você dar uma revista atualizada, ou uma revista e corrigida, que é mais antiga ainda. Vai ser muito complicado para eles. A NVI é muito boa. Eu tenho algumas ressalvas, mas é uma versão muito boa. Comunicação se dá quando o povo entende o que você diz. Né? Conheça a sua mensagem bem, as regras, os princípios gerais da comunicação. Eu preciso saber o que eu vou pregar e muito bem o que eu vou pregar. Olha, tudo que você preparou, nem tudo que você preparou você vai pregar. Todas as vezes que eu leio uma mensagem depois que eu preguei, eu percebo que ficaram coisas que eu não falei. É normal. Então, pensem nisso. Tá? Conheçam bem os seus ouvintes e as necessidades espirituais dele. Estude a palavra e estude o povo. Quando você for pregar em algum lugar que não é a sua igreja, conversa com o pastor dessa igreja antes. Procura saber mais ou menos ali. Né? Às vezes não dá, mas vai lá. Quando você for dar uma aula num lugar, pergunta, olha, essa aula aí o povo é crente? Por exemplo, às vezes eu sou convidado para curso de teologia para dar aula. Pergunto logo ao pessoal, o povo daí é crente? É povo crente ou não? Porque se não for povo crente, às vezes eu nem dou aula. Se tiver o mesmo mundo de herege, gente que não tem nada a ver, eu nem dou aula. Porque eu sei que vai virar um debate. E eu vou defender o meu com muito afinco, e eu sei que a aula vai perder o sentido. Então, você vai pregar em algum lugar, você vai dar uma aula em algum lugar, procura saber quem é o povo. Tá? Na sua igreja. Ah, eu fui convidado para dar aula aos adolescentes. Comece a entender a linguagem deles. Comece a entender os desafios de vida deles. Né? Para adultos, quais são os desafios dos adultos? Qual é o perfil?
da minha sala de aula de EBD? Mais mulheres, mais homens? Né? Geralmente as EBDs hoje fazem um questionário para poder ver isso. Vou pregar na igreja. Bom, vou pregar na igreja na zona rural. Eu posso chegar lá com exemplos ou com ilustrações da zona urbana? Bom, até posso, mas minha mensagem vai ficar mais comprometida. Qual é a minha ideia? Quando eu for para uma zona rural, o que é que cultiva lá? Ah, pastor, lá o pessoal planta muito mandioca, aipim. Ah, beleza. Eu vou aqui pegar alguma coisa ali do aipim, da mandioca, algum ponto de contato, para que eu possa passar a mensagem para eles de uma forma que eles entendam melhor. Né? Aí cai nesse quarto ponto, né? O terceiro e o quarto, que diz: use as palavras comuns para os seus ouvintes. Entretanto, use palavras expressivas e estimulantes. Né? E aí, essa questão, tem palavras que eu gosto, às vezes eu aprendi uma palavra nova, né? Teve uma época aí que surgiu uma palavra que todo mundo falava, eu esqueci dela agora, eu me esqueci a palavra, mas foi uma palavra que numa determinada época todo mundo falava, e das pregações que eu ouvia, quase todas as pregações tinham essa palavra. Porque foi uma palavra que chegou a ser nova, então o pessoal foi, pegou aquilo e ficou. Mas assim, eu fui primeiro para um dicionário para saber o que era. Porque como era novo para mim, eu não sabia. Eu falei, do mesmo jeito que eu fui, outras pessoas também foram. Né? Quinto ponto, relacione a sua mensagem com aquilo que seus ouvintes já sabem. Né? Aquilo que eu estava falando, dos pontos de contato. Né? Jesus, aí ele fala sobre Jesus, o uso de parábolas, né? E exemplos comuns do dia a dia. É aquilo que a gente falou lá no módulo 1, sobre pontos de contato. Estimule seu auditório a aprender por si só. Irmãos, é aquele ditado, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. Né? Os irmãos que me conhecem mais sabem que eu gosto de pescar. Geralmente, quando eu vou pescar em alguns lugares, e tem lá pessoas pescando, e eu vejo que estão com dificuldade de pegar o peixe, não que eu seja um exímio nisso, mas eu percebo que tem um pouco menos conhecimento do que eu vou lá ajudar. Né? Às vezes eu fico sem pegar nada, porque fico ajudando o tempo todo e acabo ensinando eles pegam, e eu esqueço do meu material lá, porque estou ali conversando com eles. Então, é o que você tem que fazer numa pregação ou no ensino. Você dá as ferramentas, você está colocando sementes, mas não dê o conhecimento pronto. Sempre deixe para a pessoa ler, para a pessoa estimular. Numa aula ou numa pregação, quando você está falando sobre a parte de aplicação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, coloque para que a pessoa se encaixe nos desafios dela. Né? Sétimo, vibre com o Senhor e com sua mensagem, mas não é necessário gritar para pregar. Essa é interessante. Eu até ri a primeira vez que eu li sobre isso, porque realmente a gente acha que vibração é gritar. Existem momentos que a gente fala um pouco mais alto, né? Até que a gente se empolga mais. Mas não pode fazer da nossa mensagem um grito em cima de grito. Senão fica um negócio meio confuso, aquela confusão, aquela agonia, o coração acelerado do povo, e acaba que você não tem tempo para pensar. Né? Eu conheço pessoas que têm uma boa oratória, mas às vezes quando começa a falar, fala rápido demais, e você não consegue entender muito o que está falando. Né? Então, tem um pouquinho de dosar um pouquinho, né? Tanto a questão da vibração, da euforia também. Oitavo, procure trazer seu auditório para dentro da mensagem através de ilustrações e exemplos. A gente falou muito sobre isso na aula passada, mas só a ideia, né? Ilustrações e exemplos. São pontos. A minha pregação não pode se basear toda em uma ilustração. Tá bom? Nono, comunique amor, carinho e preocupação pelos seus ouvintes. Aquela mensagem de dizer, né? Muitos filhos hoje estão fora e os pais estão dentro da igreja, porque os pais ameaçavam os filhos. Né? Olha, você vai para o inferno, viu? Não vai não, peguei, fica aí brincando. Tá pensando que qualquer hora o pai vai morrer amanhã, vai para o inferno. O pai e a mãe diziam isso. E afastaram os filhos. Você acha que os pais estavam demonstrando preocupação ou estavam fazendo julgamentos? O pregador no púlpito é a mesma coisa. Nós temos que falar sobre inferno, nós temos que falar sobre salvação, nós temos que falar sobre Deus e o diabo, nós temos que falar sobre uma série de coisas que não são agradáveis. Mas sempre que falar isso, falar mostrando a preocupação por aquelas pessoas. Olha, eu percebo que hoje o mundo está caminhando nisso. Saia disso. É melhor para você. Deixe isso. Faça com que a pessoa entenda, raciocine. Olha a questão da semente. Coloca para ela pensar. Né? Na época da política, uma coisa que eu sempre falava quando me convidavam para pregar, seja lá onde for, eu sempre falava para as pessoas, cuidado com o que o mundo está colocando dentro da igreja.
Eu tenho o meu pensamento político, você tem o seu, mas o mundo está criando a inimizade. É como acontece no jogo de futebol. Aí eu sou Bahia, aquele é Vitória, e aí nós somos inimigos. Não. Nós continuamos amigos, irmãos em Cristo, mesmo torcendo para times diferentes. Tá bom? Então, a política é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu acho que quem vota diferente de mim está errado, o outro também acha que eu estou errado. Tá bom? Por mais que eu tenha elementos irrefutáveis para defender isso. Então, cuidado com as armadilhas do mundo. Esta é uma forma de você enxergar o mundo de cima e mostrar preocupação para as pessoas. Quando a pessoa ouve isso e percebe que ela está ficando inimiga de pai, de mãe, de irmão, de parente, grupo de família rachado, igreja rachada, pessoa sem ir para a igreja, ela percebe que aquilo que ela está fazendo ou está contribuindo está afetando diretamente o relacionamento da igreja. Aí ela, por ela mesma, vai entender e vai mostrar. Mas se eu vou para o púlpito dizer quem vota em tal partido é de Satanás, é o cão, não está convertido. Meu irmão, eu não estou mostrando nenhuma preocupação, eu estou condenando as pessoas. Tá? Então, não vai. 10º, o aprendizado não acontece até que ocorram as mudanças. A gente vai falar sobre isso no módulo 8, já falei sobre isso também, acho, na aula passada. Aprender é mudar. Se eu aprendo alguma coisa, eu mudei. Não tem como aprender e não mudar. Então, aqueles que são resistentes a mudanças, que pelo menos a essa mudança não seja resistente, que é a mudança do crescimento, de conhecimento, de informação, né? E principalmente da comunhão com Deus. Algumas diretrizes aí para continuar sobre essa questão da palavra, né? Nós temos aí, leia toda a passagem bíblica, sempre leia a passagem bíblica, nunca fique sem ler. Às vezes começa-se uma pregação e a pessoa não lê e começa a ler de forma espaçada. Ela se perdeu. Já aconteceu comigo. Eu não li de início, comecei com a introdução tomou corpo e as informações vinham na minha mente, vinham e eu comecei a passar e comecei a pregar ponto a ponto, mas eu não fiz a leitura inicial. Não podemos fazer isso. Se você não tem como começar, quer começar com a introdução, comece, mas logo depois você já vai e já coloca a passagem bíblica para ser lida. Ela é a base que vai direcionar a sua pregação. Tenha em mente o propósito de sua mensagem. Qual é a mensagem? Qual é o meu alvo? O que é que eu estou buscando aqui nesta mensagem? É informar? Promover mudança de conduta? É para influenciar atitudes, sentimentos, perspectivas? Né? A gente viu na aula passada, no módulo aí, deixa eu só voltar aqui na página para dizer a página para os irmãos, que fala sobre estes alvos, né? Essas mudanças que acontecem, os conhecimentos que nós precisamos ter. Eu preciso ter aquilo em mente para que, quando eu direcionar a minha mensagem, página 50, na página 50 tem isso, eu possa não perder de vista isso, tá bom? Então, você ali como pregador está querendo que o povo tenha um entendimento, esta visão de mundo cristã, né? Leve o seu auditório a entender que o conhecimento sem obediência é praticamente sem valor. A introdução curta, lembram do erro que eu tive, não é? E criativa para que eles possam se interessar. Lembrem que ser criativo não é ser mentiroso, tá? Não digam aquilo que vocês não vão entregar. Não criem falsas expectativas na sua plateia, na igreja, no público, não é? Seja lá onde você for. Siga seu esboço de forma que seus ouvintes também o façam, tá? Essa questão da sensibilidade da voz do espírito, você também precisa ter quando você prepara e quando você prega. Mas se você tem um esboço, uma ordem, uma sequência, siga. Não abandone essa sequência. Tá? Comunique claramente uma ideia principal que você quer deixar com o seu povo. Aquela ideia de manter, né, toda a ideia central. Explique, ilustre, comprove e aplique a sua ideia central, mas sempre focados no texto e na ideia dele. Instrua, exorte, encoraje, console e corrija, né? Todo o auditório, todas as pessoas que estão ali. Use a conclusão para aquele resumo final, para que as pessoas possam, né, firmar mais ainda o que foi pregado, né? E pare de pregar na hora que você prometeu de terminar. Irmãos, não fiquem com aquelas pregações. Estou terminando, estou concluindo, agora vai, agora vai. Não façam isso. As pessoas perdem interesse. Prega e vai-te embora.
Não fica levantando essas coisas, porque você vai tirar o povo da ideia. Outra coisa, chegou na igreja, pergunta, irmão, qual é o costume do culto acabar pela manhã? Ah, pastor, não, pode ficar à vontade. Não, irmão, eu não quero ficar à vontade. Eu quero saber que horas termina o culto. O culto acaba às 11h30. Se ele entregou 11h20, não reclame, não diga que você só vai pregar 10 minutos porque não der. Pregue os 10 minutos, passe um pouquinho, 15 minutos. Pregue com todo amor, com todo carinho, com toda empolgação. Mesmo que você tenha gastado 15 dias para pregar 50 minutos, mas só lhe deram 10 ou 15, prega aqueles 10 ou 15. Não vai passar sabão na igreja. Quando as pessoas entenderem que você tinha muito mais para falar e que foi um erro da igreja, da liturgia da igreja, a igreja vai corrigir. É deselegante você chegar num púlpito e criar um mal-estar porque lhe entregaram a mensagem em cima da hora. Não façam isso. Tá? Eu já recebi uma mensagem uma certa feita, o culto acabava às 11h30 e me entregaram 11h15 e era para eu pregar e depois tinha ceia. E a ceia seria um outro pastor. Eu chamei o outro pastor que ia dar ceia e falei, pastor, quantos minutos o senhor precisa para a ceia? Ele, de forma agressiva mesmo, me falou, não sei. Eu falei, pastor, eu vou pregar 15 minutos e vou passar para o senhor, tá bom? Ele não me deu resposta. Até hoje eu estou sem a resposta. Simplesmente eu subi, preguei meus 15 minutos, o jovem que me entregou a passagem, né, orou por mim e tal, falou, pastor, fique à vontade. Eu falei, ó, pastor, eu vou pregar 15 minutos e vou entregar. Não, pastor, pode pregar. Não, não, fique tranquilo. Eu não vou cansar ninguém, nem vou fazer com que as pessoas fiquem chateadas. Nós temos nas nossas igrejas, né, irmãs que vão para casa ainda preparar o almoço do marido que não é crente. Nós precisamos viver com esta realidade. Nós precisamos entender esta realidade. Entendeu? Então, assim, eu não posso hoje forçar a pessoa a ficar. E tem pessoas que não saem porque são educadas. Então, eu fui lá, preguei meus 15 minutos, entreguei a palavra ao outro pastor, ele até me convidou para, né, terminar a ceia com ele, para servir a ceia com ele, então tudo bem, pronto, acabou. Mas eu fiz o meu papel. Não fui chateado, preguei com a mesma empolgação que eu prego 50, 40 minutos, sem problema nenhum. Todo mundo saiu feliz, satisfeito, não teve nenhum mal-estar na igreja. Então, aquele momento, se aquela igreja não valorizou e não deixou um tempo a mais, ou aconteceram coisas que fogem ao nosso controle, não se importe com isso. Você não é o cajadada, você não é a palmatória do mundo para tentar mudar a igreja. Então, faça a sua parte, pregue e pronto. Até porque você está passando uma mensagem de Deus para as pessoas. Então, se você já começa descendo a marreta, o negócio para dar errado é mais fácil. Né? Desafie o seu povo a reagir em obediência a Deus. Sempre que você pregar na aplicação, você tem que fazer isso. Termine com a oração. Eu gosto de iniciar e terminar com a oração. Já esqueci de orar no final. Uma certa feita, eu estava conversando com o pastor Jamir, aí eu perguntei para ele, né, pastor, o que é que o senhor achou aí da mensagem e tal? Porque ele sempre assiste e a gente sempre conversa depois. Né? É uma pessoa que eu tenho como um professor. Então, você só esqueceu de orar no final. E realmente, depois que eu assisti o vídeo, eu esqueci. Foi uma coisa, para mim foi automático. Eu terminei, entreguei e não me liguei. Tá? Então, assim, eu não vou dizer, Deus sabe todas as coisas. Não, eu esqueci realmente. Era para ter orado e ponto final. Tá bom? Deus sabe todas as coisas, continua sabendo, mas eu esqueci. Então, não vou botar na conta de Deus, eu vou botar na minha conta. Tá bom? Então, para que a gente fique. Aqui é uma sugestão, irmãos. Assim, na boa, cada um tem o seu tempo. Tá? Só que a única coisa que eu acho que deve ser observada aqui é introdução e conclusão. Com relação ao apelo, o apelo depende da igreja. Tá? Chegou na igreja, não é a sua igreja, pergunta ao pastor da igreja. Tá? Se você já tem o costume de fazer apelo na sua igreja, você é pastor da sua igreja, e você já tem o costume, faz. É um costume seu. Esse negócio de mensagem evangelística, toda mensagem é evangelística. Toda mensagem, na verdade, não é que ela deve ser evangelística. Então você pode fazer apelo em qualquer momento. Principalmente quando nós sabemos, e algumas pessoas nos dizem, olha, chegou um irmão aqui hoje que disse que vai entregar a vida hoje. Aquela mensagem vai tocar nele? Vai. Mas outra mensagem já tocou. Ele já chegou ali tocado, ele já chegou ali decidido. Não tenha vergonha de você fazer o apelo e essa pessoa dizer, eu ouvi tal dia assim, assado, e pronto.
Também não tenha vergonha de você pregar e fazer apelo e as pessoas não virem. 90% das vezes que eu fiz apelo, ninguém veio. Eu estou dizendo uma coisa minha, 90% das vezes. Se não for mais. Eu conto de dedo as pessoas que vieram quando eu fiz apelo. Agora, eu não consigo contar as pessoas que durante a semana me ligaram. O último jovem que eu batizei, que pediu para que eu batizasse ele me ligou na terça-feira chorando. Pastor, eu quero falar com o senhor. Olha, o senhor fez apelo no sábado, no culto jovem, mas eu não quis ir à frente porque eu estava com vergonha, mas eu aceitei a Cristo ali. E aí nós fomos conversar, fiz o discipulado dele, agora eu vou fazer o curso de noivo deles, batizei ele, vou celebrar o casamento dele. Em que sentido? Em que ponto que eu estou falando? Eu fiz o apelo. Talvez se eu não tivesse feito o apelo, ele não tivesse tomado a decisão. Ele estaria na igreja, estaria batizado? Estaria. Não teria problema nenhum, uma hora ele viria. Mas faço o apelo. Existem pessoas que são contra o apelo. Bom, eu respeito, tá? Eu respeito quem é contra o apelo. Não tem problema nenhum ser contra o apelo. Às vezes dizem assim, mas é um apelo muito emocional. É a forma que a pessoa faz. Tem pessoas que vão puxar para a emoção. Eu, quando faço apelo, eu sempre digo às pessoas, eu não estou chamando ninguém aqui para ganhar nada. Eu estou chamando para perder. Primeira coisa que você tem que perder é sua vida, seus sonhos, suas vontades para entregar isso a Deus. É uma coisa que a gente tem que falar no apelo. A gente não pode prometer no apelo aquilo que a palavra não promete. Nós precisamos ser honestos nisso também. Então, faça o seu apelo. Quem não gostaria, irmão? Veja só, quem é contra o apelo? Quem não gostaria que os seus filhos no apelo fossem à frente? Então você deixa de ser contra o apelo já aí. Seu pai, sua mãe, as pessoas que estão ali com você. Então, irmão, um apelo é um convite. Nada mais do que isso. Só que é um convite público. São feitos convites particulares e o apelo é um convite público, tranquilamente. Né? A questão da aparência. Olha, irmãos, isso depende muito da igreja e do pastor. O que eu falo para ter, o que o nosso fala para ter cuidado, é a questão da forma como você vai para não chamar atenção demais para você. Homens que vão pregar, que vão para a igreja, cuidado com calça apertada. Está uma moda de homem de calça apertada. Cuidado. Você está ali no púlpito, o seu corpo chama atenção. Se você for gordo ou magro, chama atenção. Então, se você bota uma peça de roupa que aperta demais, que chama muita atenção, você está tirando a atenção das pessoas da palavra e colocando em você. Outra coisa, a gente vai pregar num lugar, eu ligo para o pastor. Pastor, como é que é o procedimento aí? Vocês usam sempre terno e gravata? Porque às vezes você vai para um lugar, chega lá de terno e gravata, o pastor está lá de camisa gola polo, que é o perfil dele. Aí você tá acima, tá demais do que o que era para o lugar. Né? Por exemplo, eu não gosto de pregar sem ser de camisa de botão, manga longa. É um perfil meu. Mas tem igrejas que você chega, tá todo mundo de terno e gravata. Aniversário da igreja, pá, de terno e gravata. Não, essa igreja aqui, tem uma igreja de um amigo meu aqui, lá ele usa a camisa e usa o blazer, sem a gravata. Eu vou do mesmo jeito que ele tá. Eu me adequo ao lugar. Tem lugares, não usa o terno, só a camisa. Eu tô lá só de camisa. Tá, beleza. Mas seja de forma apropriada para o lugar. Não vá pregar de camiseta. Não chega, uma vez um pastor fez isso, foi de bermuda e camiseta, quando ele subiu, o povo aplaudiu. E aí ele passou o sabão no povo. Não, vocês estão errados. O púlpito precisa ser ocupado por uma pessoa que se vista de forma adequada. Você vai de bermuda e camiseta para um cartório, para um fórum? Não vai, então aqui também não. Nós precisamos estar aqui adequados, uma camisa, uma calça jeans, uma calça social, uma camisa gola polo, uma camisa de botão, manga longa, manga comprida, ou manga longa, manga curta. Né? Então, assim, há formas. Movimente-se livre e naturalmente, mas não muito. Eu sou mais parado que tudo. Então, essa questão de movimentar-se, para mim, nunca colou, nunca foi muito de andar no púlpito, não. Tá? Mantenha o contato visual com o auditório. Olhe para o auditório. Né? Não leia muito na apresentação de sua mensagem. Este, às vezes, é um risco, irmãos, que nós corremos. Levar um texto e ler o texto.
As pessoas, geralmente, né, de uma forma mais geral, elas não ficam concentradas com alguém lendo. Não conseguem se concentrar. Eu não digo que você não possa ler nada. Leia. Tem coisas que você não vai decorar, que você vai precisar ler. Talvez você não tenha tanta facilidade em decorar muita coisa. Leia, mas não tudo. Né? As expressões faciais adequadas podem ajudar e muito. A questão das expressões faciais, tanto a sua como a do público. Né? Você chega na igreja, às vezes, o pessoal está muito concentrado, é muito bom, porque você consegue perceber que as pessoas estão interessadas. Pessoas dormindo, deitadas, às vezes você dá né, fala um pouquinho mais alto para ver se acorda um pouco, mas às vezes tem pessoas que estão cansadas demais ali que dormem mesmo. Você precisa ter muito cuidado com isso. E também as suas expressões faciais, né? Cuidado quando a gente vai falando alguma coisa para não fazer uma expressão de raiva de uma coisa, muita força, algo muito desnecessário a depender da mensagem. Os gestos devem ser naturais e espontâneos, não planejados. Né? Eu falo também das frases de efeito, cuidado com isso aqui. Varie o tom e volume da voz, aqui nós estávamos falando sobre a questão de oratória. Evite linguagens, movimentos e gestos que desviem a atenção da mensagem. É um ponto também a se observar. Seja você mesmo. Irmãos, a gente falou sobre isso. Não procure imitar ninguém. Eu faço uma crítica muitas vezes, de forma amorosa, às mulheres. Mulheres, quando forem pregar, não imitem homens. Deus as fez mulheres, preguem como mulheres, com a voz que você tem, com a forma como você tem, com essa doçura que você tem para falar. Se você imita um homem, você sai da sua naturalidade e vai ser uma pessoa artificial naquele momento que você estiver ali. E quando a gente está muito artificial, não passa muito crédito à nossa mensagem. Tá bom? As mensagens bíblicas são fáceis de pregar, né, para finalizar essa parte, quando se lê a palavra, quando se explica e quando mostra como aplicar. E aí o autor termina, né, pregue a palavra. Segunda parte do nosso módulo fala sobre o ministério pastoral. Irmãos, sobre o ministério pastoral, nós vamos passar muitos pontos desta área, falando sobre os vocacionados. Talvez aqui você se encontre como um vocacionado. Talvez aqui você entenda o peso que é ser um pastor. Talvez aqui você possa orar mais até pelo seu pastor. Mas essa parte do módulo não é para nos tornar críticos de pastores, nem pessoas que julgam pastores. Muito pelo contrário, é para a gente entender quem são, a vocação, o tamanho do ministério e do peso desse ministério, para que a gente possa ajudar. Tá bom? Então, essa para mim uma coisa que, uma observação que sempre eu faço quando a gente vai falar sobre o perfil bíblico do pastor. Eu já dei esse módulo em uma outra igreja, com um outro pastor. Né? O professor da disciplina não pôde, e ele passou para mim, me incumbiu de dar essa aula, esse módulo para outra turma. Quando estava falando sobre isso, eu falava, olha, eu não conheço muito bem, dia a dia, o pastor de vocês, mas se algo que a gente falar aqui, o pastor de vocês ainda não desenvolveu, orem para que ele desenvolva. Ajudem-no a desenvolver isso. Tá bom? Mesma coisa eu digo para vocês aqui. Ajudem para que ele desenvolva isso nele. Tá? Então vamos lá. De acordo com a Bíblia, o pastor é aquele que é separado por Deus para o ministério. Ó, o pastor é um vocacionado. Ninguém vira pastor. Não há isso. Ninguém vai se tornar um pastor do dia para a noite. Geralmente os pastores correm do ministério até serem alcançados. Né? Ele tem um chamado que é irrecusável. Observem isso. Todo pastor tem um chamado que é irrecusável. Tá? Então, o que faz com que ele seja um pastor é Deus agindo através da vida dele. Naturalmente, irmãos, conhecendo um pastor e os desafios de ser um pastor, ninguém será um pastor. Ninguém vai querer ser um pastor. Eu tenho eu anotei uma vez aqui na Bíblia, um pastor estava pregando sobre Neemias,
e ele introduziu o livro de Neemias da seguinte forma, falando sobre o chamado pastoral. Ele disse assim: o chamado pastoral é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes. Em outras palavras, não é nada do homem, é tudo de Deus. Né? É um chamado para uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes para fazer isso. Irmãos, só pode ser de Deus. Né? Então ele precisa ser alguém realmente separado por Deus. Ele precisa ser um servo de Deus. O servo é no sentido daquele que está para servir, está com o intuito do outro e não dele. Ele abre mão dele pelo outro. Né? Ele segue ordens de outro, ele presta contas a quem serve, ele cumpre os propósitos do mestre, o pastor cumpre os propósitos de Deus e não os propósitos dele. Né? O pastor não pode seguir aos seus próprios interesses e aos de Deus ao mesmo tempo. E aí eu lhe digo, a partir do momento em que ele entende o chamado, ele passa a buscar sempre os propósitos de Deus, porque ele entende que os propósitos dele próprio, né, não são bons. Ele é um despenseiro. O despenseiro é alguém que foi confiado algo, um mordomo. Né? Mais aquela palavra despenseiro que nas nossas versões mais novas, acredito que nós não temos mais essa palavra. Né? A ideia da mordomia. Né? Deus confiou o tesouro. Em 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, fala sobre o tesouro que temos, mas que esse tesouro é depositado em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro e o tesouro é o Evangelho. Então, nós, né, precisamos ser encontrados fiéis, sermos encontrados fiéis. Nós precisamos, quando Deus nos chamar, ter o testemunho para contar. Olha, está aqui, ó, o que o Senhor me deu está aqui e eu estou entregando ao Senhor. Né? É dessa forma que eu recebi, é dessa forma que eu entrego. Né? Então, o pastor é essa pessoa. Ele é um porta-voz de Deus. A gente falou sobre isso, muito sobre isso na questão da pregação, não é? Mas você entender que você não fala de sua parte, você fala da parte de Deus. Você não está ali falando o que você pensa, mas aquilo que você entendeu da palavra de Deus. Né? Então, é um pensamento que a gente precisa ter. É um exemplo espiritual para os crentes. Para mim aqui, irmãos, é a pior parte. É você viver sempre como vidraça, onde todo mundo está lhe olhando com pedra na mão. Esse é o pastor. É uma vidraça pronta para receber pedra. E olha, é uma vidraça que não é blindada. Às vezes a gente diz, olha, o Espírito Santo nos blinda, mas a vidraça quebra, a vidraça sofre. Que é essa vidraça? A nossa vida. Então, às vezes você está sendo um exemplo, está fazendo tudo bom e está recebendo pedrada. Né? É este modelo de vida que vai atrair as pessoas, né? E que vai fazer com que as pessoas também prossigam. Por que que muitas vezes as pessoas querem ser pastor, além da vocação? Porque viram no seu pastor uma inspiração, um exemplo. Né? É um apacentador. Quando nós falamos de apacentador, é alguém que está ali para prover alimento, é alguém que está ali para proteger, é alguém que está ali para liderar, é alguém que está preocupado tanto com o cuidado como com a alimentação. O pastor não é aquele do gabinete em que ele está ali para mandar ou para dar direcionamentos. O pastor, no sentido de apacentador, é aquele que está com a ovelha, andando com a ovelha. Tá? Então, percebam essas características do pastor, para que a gente possa entender mais ou menos. Talvez aqui você possa não entender muito isso, ou fazer alguns questionamentos, né? Se o seu pastor tem sido assim. Ajude-o que seja assim. Existem pastores feridos que não conseguem mais apacentar, que se isolaram da membresia da igreja, porque não conseguem
às vezes alguma dificuldade, ou às vezes alguma decepção que tiveram. Precisamos ajudar nossos pastores com isso aí, tá bom? Como distinguimos esses termos, né? Presbítero, pastor e bispo. Geralmente, são termos intercambiáveis, são termos que eles significam a mesma coisa a depender do seu contexto. O presbítero, ele é alguém mais maduro, né? Geralmente traduzem por ancião. É um termo até que era usado muito na sinagoga, tá? Vem de lá. O pastor tanto é o título como a função. No nosso idioma português não há. No inglês já há essa divisão. O título de pastor e aquele que apacenta, aquele que anda junto é o shepherd, né? Então, nós temos essa divisão. No nosso idioma português nós não temos. Tanto é líder como o que apacenta, e o bispo, que é uma área acima, é um coordenador, é alguém que está ali coordenando uma certa coisa. Geralmente, a maioria das igrejas usam a palavra bispo como uma ascensão hierárquica, né? Como vão usar também a palavra apóstolo. Às vezes até foge do termo bispo, mas o bispo seria alguém que tem pastores no seu encargo, né? Ele tem ali uma série de pastores onde ele orienta, está ali juntos. Quase sem exceção, o Novo Testamento usa a palavra pastor, pastorear, na forma verbal, indicando o ministério funcional, ou seja, pastorear ou apacentar o povo de Deus. Assim sendo, parece que alguém que poderia ser um presbítero sem ser um pastor, mas um pastor precisa ser um presbítero, um bispo. Ou seja, alguém que ele é tanto um líder, como alguém também que é experiente. Por que que nós não entendemos, e a palavra fala muito claro sobre ser neófito? É porque, sem experiência, nós não podemos ter um pastor. Há um tempo atrás, logo agora, foi falado sobre pastor mirim, né, ou profeta mirim. Aí nós tivemos um caso na internet. Esses nomes não poderiam ocupar para esta adolescente de 14, 15 anos. Por quê? Não tem experiência, é neófito, não tem conhecimento para que possa fazer isso, né? Então, nós precisamos entender isso para que a gente também não repita, tá bom? Esses erros que têm sido colocados. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, por que que alguém assim faz tanto sucesso, consegue reunir muita gente? É porque as pessoas não têm conhecimento bíblico, tá? É simplesmente por isso. Aqueles que buscam conhecimento bíblico, eles não se deixam levar por essas coisas. Pode parecer duro, mas é verdadeiro, tá bom? Os pastores deveriam se enxergar como presbíteros que estão envolvidos na supervisão espiritual, na liderança e direção dos interesses da igreja, na pregação e no ensino da igreja. Irmãos, eu tenho visto um movimento em algumas igrejas de tirar o pastor da liderança administrativa da igreja. Irmãos, isso é um erro. Vou repetir. Tirar o pastor da liderança administrativa de uma igreja é um erro. O pastor deve ser alguém preparado para lidar com a parte administrativa, para lidar com finanças. Eu não estou dizendo que o pastor deve ser o detentor da verdade dentro da igreja. Não é isso. Mas o pastor, ele precisa ser consultado, ele precisa participar das decisões da igreja, mesmo que sejam administrativas. O pastor não é alguém que foi criado para o púlpito. O pastor é só para o púlpito. Vai ficar aqui no púlpito e ponto final. É um engano dizer isso. O pastor é um líder da igreja como um todo. Aconselhamento bíblico é com o pastor, o púlpito é com o pastor, a administração da igreja, por mais que tenham administradores, pessoas preparadas, é também uma atribuição que o pastor precisa estar presente. Para todas as decisões que o pastor tomar na igreja, precisa de um conselho, precisa de pessoas do lado. Mas retirar o pastor da administração da igreja, do conselho da igreja, é um erro, irmãos. É um erro. Uma liderança espiritual precisa participar disso. Até porque estas áreas podem parecer que são apenas materiais, mas também são áreas espirituais. Tá bom?
Para ser um pastor é preciso que a pessoa seja chamada por Deus, esteja espiritualmente qualificada, esteja devidamente preparada, seja constituída, ordenada ou designada por uma igreja local ou denominação, esteja ativamente envolvida na prática do ministério funcional. Né? Aquilo tudo que a gente já falou aqui, mas 5 pontos aí em que a gente pode enxergar. Por exemplo, algumas igrejas que estão aqui nós temos o irmão Marcelo, que a igreja dele está no período de sucessão pastoral. Este módulo vai ser muito importante para ele, para que ele possa, não é, trabalhar com os pastores que virão, a conhecer aqueles pastores, para que possam ser colocados. Se cerquem de cuidados, não só a igreja do irmão Marcelo, da qual não conheço, mas de todas as igrejas, que o seu vice-presidente seja alguém muito experiente também para isso. Não entreguem a igreja, a gente está falando de pastores, mas aqui nós temos líderes. Não entreguem a igreja a pessoas que ainda são neófitas, especialmente a pessoas que não têm contato com a palavra de Deus. Não façam isso. Não entreguem a igreja de vocês a pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não têm vivência com a Bíblia. A igreja não é uma empresa como qualquer outra. Ela é uma empresa porque tem CNPJ. Tem CNPJ, uma pessoa jurídica, é uma empresa, é natural. Mas a condução de uma igreja se dá de forma espiritual. E quem não tem contato com a Bíblia não é digno de estar à frente de uma igreja. Tá bom? Muito cuidado com isso. Muitos erros são cometidos dentro de igrejas porque existem donos que não têm nenhum contato com Deus. Nenhum contato com Deus, nenhum contato com a palavra de Deus, e estão à frente de igrejas tomando as decisões, e no final ainda oram e botam aquele nome de Jesus. Isto é um erro grave, isso aí. Né? Muito cuidado. A maioria dos versículos relacionados ao apacentar refere-se a Jesus Cristo como grande ou supremo pastor. Num sentido bastante real, todos os pastores da igreja são, na realidade, subpastores do pastor principal, que é Jesus Cristo. Esta é uma identificação. O seu pastor precisa ser identificado, como Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todos esses são imitadores de Cristo. Nós temos excelentes pastores, mas eles são cada vez melhores ou mais excelentes se forem a imagem de Cristo. Tá? A responsabilidade da prestação de contas do pastor como apacentador é de fato grande. Olha, se você nesse mundo acha que você não deve prestar contas a ninguém, não é este mundo aqui. Ou então você não se relaciona com pessoas. Se relacionou com pessoas, presta conta. Lembrem que na palavra de Deus diz que o pastor dará conta das ovelhas que foram confiadas a ele. Todos nós daremos conta daquilo que nos foi confiado. Para o pastor é pior ainda, porque ele vai dar conta das ovelhas, das pessoas que a ele foram confiadas. Né? Então, tem que ter muito cuidado. As referências principais do pastor como apacentador, aqui nós temos essas, né, referências. Eu quero que a gente leia 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Para mim, um dos textos muito bons que falam sobre essa questão, nós ainda vamos tocar nesse ponto das qualificações que está em 1 Timóteo e Tito, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre aquelas qualificações. Ali nós falamos algumas coisas, mas falaremos mais à frente. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação. Olha, este ponto aqui. Primeiro, entender a palavra presbíteros para pastorear. Então, nem toda vez que aparecer a palavra presbítero está ligada a uma parte administrativa. Algumas vezes está ligada ao ministério pastoral mesmo. Então, ter muito cuidado, né, do contexto para entender. Outra coisa importante da gente perceber aí é que ele diz assim: não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, o chamado
por mais que seja algo que traga, né, um certo sofrimento, ele não é para ser feito por obrigação. Ele é algo que deve ser espontâneo. E diz assim, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Se alguém entrou no ministério para ficar rico, meu irmão, entrou no lugar errado. Viu? Se alguém ficou rico com o ministério, é um julgamento difícil de fazer, porque a riqueza também é algo subjetivo do que a gente está falando. Nós temos alguns pastores que, graças a Deus, souberam economizar, têm uma boa vida, né? Mas eu estou falando de riqueza numa grandiosidade maior, tá? E é muito complicado a gente tocar alguns pontos, mas os irmãos sabem do que eu estou falando, sabem das igrejas que eu estou citando e de algumas problemáticas que nós temos com relação a isso. Tá bom? Verso 3. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Olha, como é que uma pessoa vai respeitar você? É pelo autoritarismo ou pela autoridade? Então, eu não sou dominador. Hoje está se usando muito a palavra abusador, não é? Existe um livro muito bom, eu estou lendo até ele aqui, Quando o Narcisismo Invade a Igreja. Um livro muito bom, fala sobre algumas coisas relacionadas a isso. Outro livro muito bom também, algumas pessoas até levaram para o lado político e falaram algumas besteiras dele, no meu ponto de vista, mas é Uma Igreja Chamada Tove. Também é um excelente livro, né, para os irmãos que quiserem conhecer um pouquinho sobre alguém que mudou a cultura da igreja. Né? É muito interessante. Então, não é por dominador, sendo um exemplo, sendo um líder, não é? E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Né? Então, esse um dos textos bíblicos que falam mais assim de como um pastor agir. Né? É esse entendimento que nós precisamos ter. Como apacentador, o pastor deveria pensar em sua responsabilidade e papel primordial como coisa que inclui algumas ações. Quais são as ações? Cuidar da congregação, proteger contra os falsos ensinos. Às vezes algumas pessoas dizem, mas no púlpito o pastor está citando a igreja tal, doutrina tal. O púlpito também é um lugar de fazer isso. Tá? Infelizmente precisa ser feito. João faz isso nos seus escritos, né, nas suas 3 cartas, quando prega contra o gnosticismo. Paulo faz muito isso, principalmente aos Gálatas, quando falam dos judaizantes. Fala aos Coríntios justamente contra o povo e contra o que estava sendo ensinado. As divisões que acontecem. Não é? Paulo manda, no texto de 1 Coríntios, entregar pessoas a Satanás para que não se percam. Então percebam que está condenando falsos ensinos, falsos comportamentos. No púlpito deve ser feito também. Outras ações como apacentador, gerenciar e administrar. Irmãos, às vezes, uma igreja precisa crer no seu pastor e naquilo que ele quer, até na parte estrutural. Né? Chegar numa igreja e dizer, irmãos, nós estamos precisando colocar um ar-condicionado na igreja, nós moramos numa região que é muito quente, e os nossos irmãos precisam ter um conforto maior. Ele está administrando a igreja, ele está querendo o melhor para o seu povo. Tá? Hoje um ar-condicionado não é mais luxo. Tá? Já foi luxo, hoje não é mais. Então, esta é uma atitude que às vezes o pastor tem essa sensibilidade e faz. É uma forma que ele está gerenciando, administrando. Uma energia solar, né? Pensamento a curto prazo hoje. Nós falamos aí de 1, 2 anos, 3 anos, a energia se paga. Né? Nós temos isso. Liderar e encorajar. O encorajamento é uma das coisas muito importantes do pastor. A forma como ele fala, não desanimar as suas ovelhas, né? Pregar sempre no sentido de dizer, acredite, continue, por mais que esteja doendo, mas acredite, continue nisso. Né? Outras ações, ensinar, pregar, treinar, capacitar. Irmãos, um pastor não pode focar apenas no púlpito. Ele precisa focar na EBD, ele precisa focar nos aconselhamentos, né, nas exortações, no dia a dia com os irmãos, para que aconteça o melhor. Alimentar o seu rebanho com a dieta constante da palavra de Deus. Né? Outras ações, aqui agora atitudes, né?
exercer voluntariamente a supervisão espiritual, servir por livre e espontânea vontade e não para ganho pessoal. A gente viu isso agora em 1 Pedro 5. Né? Liderar sem impor, constituir um exemplo piedoso. Um pastor deveria ser um líder espiritual, não o Supremo Senhor. Alimentador espiritual, não quem força a goela abaixo. Um protetor espiritual, não um investigador de polícia. Né? Na próxima semana, nós vamos iniciar aqui, neste ponto 2, na página aí 90, 91, deixa eu dar uma olhada aqui. No início, aí, no final da página 90, nós vamos iniciar aqui nas qualificações bíblicas, né, do pastor. Dê uma estudada sobre isso, né? Vejam, principalmente os textos de 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1. São dois textos muito parecidos e que falam sobre as qualificações bíblicas do pastor. Tá bom? Vamos encerrar aqui a nossa quinta aula. Próxima semana voltamos com a sexta e penúltima aula desse módulo.